pegar na porta ali do sofá não, né? Ou senta ali, você fica brava comigo. Olá! Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live de hoje falando sobre impactos na vida escolar e acadêmica de todos os estudantes do nosso estado, do nosso Brasil, nesse período de quarentena. Nós temos um convidado especial aí que já vai entrar conosco daqui a pouquinho. Nós estamos esperando aí o pessoal chegar. Então, daqui a pouco nós vamos começar. Olá, seja muito bem-vinda. Nós já vamos iniciar a nossa live. Estou só aguardando o pessoal chegar e com isso você pode fazer a notificação com o aviãozinho e enviar para os seus amigos e interessados nessa live de hoje. Nós vamos falar sobre o impacto e as estratégias para a sua vida acadêmica, a vida escolar, dos seus filhos, da sua família. Então, já vai chamando os seus colegas aí, os seus amigos que precisam entender sobre essas técnicas, sobre esse impacto com relação às aulas nossas, dos nossos alunos. Então, daqui a pouquinho nós já vamos iniciar. Seja muito bem-vindo, você que já está aqui conosco. O áudio está ok daí? A imagem, como que vocês estão me vendo? Me passa um feedback aí, por gentileza. Olá, olá. Tudo certo aí? Ótimo. Carlos já entrou. Já vou fazer o convite para ele aqui. Só um minutinho. Estou só fixando aqui o nosso comentário. Hoje nós vamos falar sobre os impactos e as estratégias para você que é estudante acadêmico. Enquanto isso, vai chamando seus amigos aí para poder participar da live de hoje. Está maravilhosa com um convidado super especialista na área. O Carlos vai falar muito sobre o que a gente pode fazer com relação a esse impacto que está tendo na nossa sociedade, né? Devido à paralisação das escolas, devido à quarentena aí, os cuidados que nós precisamos tomar. Mas a sua vida acadêmica, a sua vida como escola, né, como profissional ou como também alunos das escolas não pode parar. Então, como você organizar a sua rotina, o que a lei prevê aí para vocês, quais são as estratégias, quais são os impactos. Então, nós vamos falar muito sobre isso. E eu já vou fazer o convite aqui para ele entrar ao vivo conosco, tá bom? O áudio tá ok para vocês? Seja muito bem-vinda, você que já entrou. Sinta-se em casa. Oi, Carol, tudo bem? Olá, Carlos. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, estamos aqui para iniciar essa live com esse tema maravilhoso. Eu amo muito a educação, eu acho que tudo se transforma com ela e eu não tem forma melhor do que a gente disseminar, né, o conhecimento através da educação. E eu quero te parabenizar, Carol, por esses cronogramas de live que você veio fazendo aqui nesse período da quarentena. Foi muito importante de vários segmentos, tanto até parte espiritual, que eu acho que a gente precisa, nesse momento de dificuldade, estar fortalecido, né, para esses momentos. E pelo convite também, para participar aqui com você. Sou muito grato, obrigado. Ótimo, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer imenso ter você aí, todos vocês que estão participando aí conosco, que já entrou, que vai, né? Pode fazer o convite aqui ainda para os seus amigos aqui nesse aviãozinho, tá bom?
Curte o coraçãozinho para que nossa live possa ficar mais visível e ajudar outras pessoas aí também. Tá Sim. bom? Pode mandar ver, Carlos. E aí, o que você preparou aí para nós nessa noite? Olha, Carol, a gente fala sobre educação à distância. Eu estou aqui equiparado aqui com meu notebook, com um caderninho de anotações, porque a gente tem que estar baseado em todas as informações e trazer a realidade, né, de Sim, conteúdo claro. de realmente o que está acontecendo. E a Só educação um à minutinho, distância... Carlos. Só um minutinho. Já falando, aproveitando que você vai falar sobre educação à distância, eu não poderia deixar de mencionar aqui os acadêmicos da Faculdade Unopar, que eles estão presentes conosco, junto da coordenação do curso também de lá, do Polo, né? Então, sejam muito bem-vindos, acadêmicos da Unopar. E acho que a Karina está aí ainda, não sei. E nós vamos falar muito, né, como você já falou, sobre o ensino à distância. Quais são esses impactos? Olha para você ver onde nós chegamos. Que maravilha o ensino à distância, né, Carlos? Pois é. E hoje as faculdades que é o diferencial, a Unopar hoje ela é diferencial, ela é reconhecida Brasil inteiro por essa oportunidade que ela teve, essa estratégia há muitos anos atrás de ter o ensino à distância, né? E hoje está servindo muito, né? Sim, com certeza. E entrando sobre ensino à distância, ela sempre sofreu um certo preconceito muito grande, né? Há muito tempo atrás, quando entrou no mercado, né, a função EAD, né? Então teve esse preconceito, muita dificuldade de disseminação, porque querendo ou não as pessoas pensam muito na socialização e acham que o EAD não se socializa. E sim, se socializa, sim. Temos fóruns de participação, de comentários, então tem uma socialização, sim, do mesmo jeito que a gente usa aí no Instagram, estamos aqui socializando, do mesmo jeito. Só que as pessoas não tinham esse dinamismo. Ao mesmo tempo, a gente também não tinha os formatos de tecnologias que a gente tem hoje, como as redes sociais que a gente tem hoje. E ela veio crescendo de uma forma ascendente dentro desse período aí, nos últimos 10 anos, né? A educação à distância, principalmente. E hoje a gente se deparou com um colapso educacional devido a essa pandemia que aconteceu, que literalmente tudo teve que se passar para a educação à distância. Aí vem aquela famosa questão, a gente estava preparado para isso? Para essa educação à distância? As nossas escolas estavam preparadas para ensinar nossos alunos à distância? Então foi visível que esse foi um impacto muito grande. A educação básica, ensino fundamental 2, o ensino fundamental 1 e o 2, perdão, o ensino médio, e claro aí nas universidades, faculdades, né? Por mais que, vamos pegar as faculdades, que são grandes e, querendo ou não, já têm um certo potencial em educação à distância. Muitas faculdades que já têm um certo sistema, já têm sua própria AVA, né? Que são os ambientes virtuais de aprendizagem, até elas sofreram um impacto. Porque quem tem as faculdades igual a Unopar, ela é especialista em EAD, né? Já tem um segmento bem fundamentado presencial. E tem ensino à distância. Travou. Ela chegou em um certo momento que entrou em colapso. Opa, não cabe todos os meus alunos aqui. E aí, o que fazer? Então, acabou utilizando outras ferramentas, como o YouTube, para poder divulgar. Começou a utilizar aí, o Instagram. Eu cheguei a ver uma instituição usando lives no Instagram para poder ajudar a disseminar. Então, utilizando tem outras o Zoom também, que é gratuito, né? Sim. E fora o WhatsApp. Acho que também é uma ferramenta incrível, onde o professor grava a sua videoaula e envia para os seus alunos. Então, a gente consegue mensurar e entender esse impacto que aconteceu, foi agora depois dessa pandemia. Eu acho que a educação vai mudar muito, vai ter um novo formato, uma nova elaboração depois dessa pandemia, e isso vai ser um fato, isso vai acontecer. Isso. E assim, a gente tem que pensar também pelos dois lados, né? Mas uma coisa, Carlos, que eu sempre falo para os meus alunos, que eu também sou tutora lá na Faculdade Unopar, para o curso de nutrição, para quem não me conhece, e eu sempre falo para eles que a vida profissional deles inicia quando eles colocam o pé na faculdade, desde o primeiro período ali. Porque ele vai abrir a mente, ele já vai se posicionar, pegando a autorresponsabilidade, falando, peraí, eu já não sou mais aquela pessoa lá do terceiro ano, não sou mais um adolescente do ensino médio,
Eu preciso me posicionar porque daqui a 4 a 5 anos eu já vou estar no mercado. E como que o Sim. mercado está me vendo, né? Então, assim, não sei se porque eu amadureci tão cedo com relação a isso, porque quando eu ia para a faculdade, eu falava assim, não, mas e aí, como é que as pessoas vão me ver lá fora? Ela já é nutricionista, ela já é isso. Então, se ele pensar dessa forma, quando chegar numa crise dessa, no impacto, ele não vai responsabilizar a faculdade. Ah, porque a faculdade não me dá estrutura suficiente. Ah, Sim. porque a faculdade é isso. Não, ele precisa Não. também correr atrás, ele precisa se esforçar, ele precisa, né, saber que ele tem responsabilidade sobre os estudos dele também, né? Uhum, com certeza. Eu acho que, independente do ensino, se ele é à distância ou é presencial, se o aluno não tiver dedicação, não vai. Igual muitas pessoas falam, o ensino presencial é mais eficaz. Eu não concordo. O que faz o ensino ser eficaz, claro, tem todo um grupo de tutores, professores, pedagogos ali para orientar, em ambas partes, tanto no ensino à distância quanto no ensino presencial, mas é o aluno que se dedica, depende da dedicação do aluno. Se o aluno ele não tiver disciplina, que é o principal fator, que é a disciplina, para estudar, para continuar ali sua vida acadêmica, independente do formato que ele aderir aos estudos, não vai ser um bom profissional lá na frente se ele não tiver essa disciplina e essa dedicação. Sim. Então, o que faz o estudo é o aluno. E eu creio, igual você falou, essa modalidade EAD, ela vai ficar cada vez mais, não tanto necessária, mas mais realista na nossa vida a partir de agora, porque muitas outras faculdades, universidades grandes de renome, elas não tinham essa visão de EAD, e hoje elas já estão aderindo. Então, assim, vai muita coisa acontecer depois dessa quarentena aí, que eu creio. Nós temos aqui também, Carlos, muitos gestores, coordenadores e alguns professores. Então, que eles possam se atentar a isso também, levar lá para a escola deles, se for escola particular, né? Porque se for escola nível pública, né? Aí depende de outras ações, enfim. Mas se for uma escola particular, já pode abrir a mente para poder falar, não, qual a inovação que eu vou trazer diante desse cenário que nós estamos vivendo aí, para que possa implantar e, de fato, ser executado futuramente aí para os alunos, né? Sim, só para ver a disseminação, como é o ensino à distância, vamos sair um pouquinho dos polos educacionais, de instituições de ensino, e vamos para o mundo corporativo. Eu já fui analista de treinamento, já trabalhei como coordenação de treinamentos em uma empresa em São Paulo, e a gente tinha uma cultura de ministrar treinamentos presenciais. Então, a parte de auxiliares ou agentes que cuidava da parte de atendimento aos nossos clientes, eram tudo presencial. Só que a empresa cresceu, virou nível nacional, em todas as capitais a gente tinha polo, que era uma locadora de carro, e chegou um ponto que éramos 3 analistas, eu como coordenador e mais o gerente. Não dava para atender todo mundo. Aí nasceu, eu posso citar a empresa incrível, que é a Movida, a locadora de carros, e lá dentro nasceu a Academia Movida, foi um projeto nosso, Academia Movida. E a Academia Movida nada mais é que a gente começou a elaborar e ter todo o planejamento dos nossos treinamentos voltado para o ensino à distância. Então, a gente utilizou o Moodle como a base de plataforma nossa e fez todo o ensino à distância, todo o e-learning. Então, assim, para você ver que não só no mundo educacional que o EAD está presente, ele está no mundo corporativo. Hoje eu atinjo meus colaboradores de uma forma mais precisa, até bem mais precisa se bombear, porque eu sei que eu posso dividir meus cursos, eu posso modular. Não preciso dar um treinamento presencial que é o dia inteiro e eu boto pessoas de várias... Travou aqui, Carlos. Oi? Tá travando. Oi? Tô? Agora sim. Então tá sim? bom. Então a gente consegue diminuir a quantidade de treinamentos e atingir o público bem específico no treinamento à distância. E eu acho que, voltando para o mundo acadêmico das instituições de ensino, é igual, a disseminação é a mesma. Então, a importância do ensino à distância, ela não está só na faculdade, só na instituição de ensino. Ela cresceu, ela foi mais além do que isso. Hoje ela está nas instituições, melhor, no grupo corporativo, né? Todas as empresas hoje
estão adotando sistemas e-learnings, né, para poder atingir aí seus colaboradores. Isso. Pessoal que está aí online conosco, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que nós vamos interagir com vocês também. Tá tudo ok aí, pessoal? Tá conseguindo pegar um pouquinho aí do que nós estamos captando? Se vocês tiverem quiserem, né, aprofundar e também dar a visão de vocês aí, nós vamos comentando também. Fiquem à vontade, tá bom? Seja muito bem-vinda, Débora. Débora é uma grande amiga minha, entrou também, ela também é dessa área da educação. Então, eu creio que vai ser de grande valia também a contribuição dela, se ela estiver aí, para ela poder contribuir também. O Nopar também está aí conosco. O pessoal que já estiver pensando em alguma pergunta aí, já pode ir elaborando. Daqui um pouquinho você pode mandar que a gente vai responder. Ótimo. Então, Carlos, uma dúvida também que o pessoal estava perguntando aqui no meu Instagram hoje era com relação, igual você falou, poucas pessoas sabem que o certificado do EAD, ele não vem escrito, né, quando a pessoa conclui o curso. Sim. Então, isso faz também com que a gente tire essa crença também, né? Que é só o presencial, que é muito válido, né? Exatamente, eu fiz uma enquete, né, no meu Instagram, deixando as pessoas fazerem perguntas, e a maioria das perguntas foram essa. Foi se o diploma da faculdade EAD tem a mesma validade que o diploma de uma faculdade presencial. Tem sim, o diploma não vem informando se sua modalidade do curso foi presencial, se foi EAD ou se foi semipresencial. Hoje a gente tem 3 modalidades. Então, não vem especificando em qual modalidade você fez o seu curso. Porque o MEC, todas as instituições aí, entende que você é aluno. Se eu, como uma instituição, eu tenho todas as ferramentas, todos os profissionais para trazer isso para você, e eu tenho uma validação do MEC, então não tem por que eu questionar. Então, depende do aluno mesmo se dedicar. E a gente, já que a gente está falando de algumas estratégias, né? Durante esse período, quem está aí que é acadêmico, dá um joinha para nós que a gente vai saber melhor quem é que está aqui, se o perfil é coordenadores, se é professores, gestores ou alunos também. Que aí a gente vai direcionando um pouco o nosso assunto, tá bom? Dá um ok aí quem é acadêmico, quem é estudante, quem é qualquer pessoa aí que queira, né, aprofundar aí nos estudos. Que aí a gente vai direcionando. Uma coisa, então, que eu vou falar com relação à estratégia é não deixar o conteúdo acumular, porque isso é muito complicado. A gente não sabe quando que a gente vai voltar. Tá uma coisa, assim, muito imprevisível. Então, se eu fico assim, não, vou deixar para semana que vem, aquela procrastinação, de repente você tem que entrar de uma vez lá, já vai começar de uma vez, e aí já é as provas, e aí você deixou tudo acumular. Você não vai conseguir colocar em prática em 3 dias, 5 dias. Então, é impossível. Mantenha essa rotina de estudo sequencial, como se você estivesse indo presencial, semipresencial, estivesse lá na hora, na escola, né? Se disciplina, gente. Todo dia, coloque aí, eu vou entrar no portal 1 a 2 horas por dia. Faça isso todos os dias, é tranquilo. O EAD foi para facilitar. E facilita a vida da gente. Porque, querendo ou não, muitas pessoas aí têm um foco no trabalho, e eu acho fantástico as pessoas que têm um foco no trabalho, está mais que certo. E tem gente que trabalha viajando, mas não é porque trabalha viajando, porque não tem tempo para estudar, que não tem oportunidade para estudar. O tempo a gente cria, a oportunidade aparece. Então, a gente tem que deixar aberto a isso. Então, se planejar. Eu trabalho das 8 às 18. Tá, e depois das 18? Então eu tenho que fazer isso e isso. Tá, e depois? Então tem sempre o depois. Vai chegar uma hora que não tem mais nada. Então, peraí, o que você faz? Igual até meu professor brincava comigo na faculdade. O que você faz de meia-noite às 6, Carlos? Eu falei, Travou um pouquinho, de novo. Oi? Oi? Voltou. Oi, voltou. Sim. Pronto. Até parou aonde? Da disciplina, né? De não deixar tudo o conteúdo acumular, né? Sim, exatamente.
E igual, eu até brinquei, assim, que na minha faculdade, meu professor falava, Carlos, o que você faz de meia-noite às 6? Eu falei, eu tenho que dormir, né? Não, vai fazer minha atividade. Eu falei, agora eu vou ter que fazer seus trabalhos de meia-noite às 6. É o tempo que sobrou. Então, assim, a gente sempre tem tempo. Não adianta falar que não tem, que a gente sempre tem. E tem que entender as prioridades, né? Vai passar esse período, né? Vai passar essa fase, Sim. não vai ficar, né, para você falar assim, nossa, eu não consigo terminar tudo. Claro, bate um desespero, bate, mas é respirar fundo e pensar que lá na frente vai valer muito a pena esse período, viu? Sim, exatamente. Ô, Carol, eu vou entrar um pouquinho no adendo sobre Sim, o impacto que o coronavírus trouxe perante as instituições de ensino, tanto na parte de ensino básico, quanto fundamental 1, 2 e ensino médio. Hoje a gente está vendo as instituições de ensino superiores, querendo ou não, elas já estão um pouco mais à frente em relação à educação à distância, mas as nossas escolas não estão. Então foi um impacto muito grande, tanto para os alunos, quanto para os professores e os coordenadores, pedagogos. Foi um impacto muito grande para eles, porque querendo ou não, principalmente para os pais, né, que mandam seus filhos aí que estão no quinto, sexto ano, e hoje está todo mundo em casa. E aí? E uma das maiores dificuldades que eu vim acompanhando são dos professores é a forma de criar novas metodologias para ensinar esses alunos. Eu fui professor do 7º ano e trabalhei com ensino médio, 9º ensino médio também, na disciplina de matemática. Para quem não sabe, eu também faço licenciatura em matemática. E a grande importância do desenvolvimento da metodologia em sala de aula e hoje em AD é você conhecer a realidade do aluno, usar exemplos reais. Isso a gente sabe que não está sendo fácil. Até comentei com um diretor que os novos professores que estão entrando, eles já entram com a metodologia mais digital. Eles utilizam as ferramentas, aplicativos e muitas coisas dentro de sala de aula para desenvolver os alunos. Isso é natural, porque é o momento, né, disso, né? Então é natural. E o que veio acontecendo recentemente é de muitos professores não estar conseguindo passar o conteúdo, né? Não está conseguindo passar o conteúdo. Então isso está sendo um impacto muito grande. E o que eu dou de dica para criar metodologias, se você trabalha com o 7º ano, o 8º ano ou mais jovens, tenta saber qual que é o desenho animado que esses alunos assistem, sala de aula, quando você teve. O professor sempre instiga as coisas dentro da sala de aula. Assiste uma vez esse desenho, 2, que seja, tenta tirar ideias daquele desenho ali, leva para a sala de aula. Tenta botar real essa aula, deixar ela mais concreta. Porque os alunos vão associar, nossa, que legal. Tenta buscar essas referências metodológicas no cotidiano do aluno. Eu acho que isso você dissemina melhor o conhecimento, você passa melhor esse conhecimento para esse aluno, né? E, ao mesmo tempo, o aluno tem um aprendizado muito maior. Olha, a Débora está contribuindo aqui conosco. Oi, travou novamente, Carlos. Oi? Muitas pessoas fazendo live ao mesmo tempo. Só no meu aqui tem umas 20. E sobrecarrega a rede. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então eu vou ler aqui, ó, o da Débora. Ela falou assim: é imprescindível direcionar seu período de estudo de acordo com o seu maior nível de produtividade, diurno ou noturno. E muito cuidado com as dispersões, celular, TV, etc. Fantástico, Débora. Obrigada pela sua colaboração. Isso mesmo, né, Carlos? Ainda mais dentro de casa. É muito difícil isso. Se você não ter essa disciplina, deixar o celular no cantinho, só pegar ele na hora que realmente precisar, né? Saber o horário da TV, saber o horário da alimentação, tudo. Porque senão você não consegue conectar e concentrar aí, né? Sim. Muitas pessoas estão me mandando mensagem aqui que está travando. Gente, está travando porque eu acho que o Instagram está com uma grande quantidade de lives e está travando. Está sendo uns travamentos que não é da internet, porque está até estranho. Eu acho que o problema hoje está no Instagram mesmo. Essa instabilidade. É no Instagram, ele não está suportando a quantidade de pessoas. Isso é bom porque mostra que as pessoas estão tendo conteúdo para mandar. Só que, por outro lado, Carlos, eu falo que também tem que ter cuidado,
porque às vezes você está buscando um conteúdo e como tem esse boom de informações aí, você não sabe filtrar aquilo que você Uhum. precisa no momento. E aí, Exato. sobrecarga de informação demais é obesidade mental. Você Sim. tem muita informação, mas às vezes você não coloca em prática nem 1% daquilo que você ouviu, e aquilo vai te gerando ansiedade, porque você está com as ideias aqui, não coloca em prática, não desvazia o cérebro, né? Isso a Uhum. neurociência deixa muito claro que se você tem aquela informação, colocou ela em prática, saiu da mente e pronto. Sim, Está abrindo a mente para novas coisas, né? Então, tome exatamente. cuidado, pessoal. Tem muitos cursos, assim, por um lado foi muito bom, né? Igual eu falei, porque várias plataformas liberou cursos aí que eram Sim. caros, hoje está tudo gratuito. Todavia, se você começar a fazer e não terminar, não vai adiantar nada. Você vai encher sua Uhum. plataforma ali de cursos e não vai adiantar, né? Sim. A Grazi comentou uma coisa aqui, que foi sobre administrar o tempo. Sobre aquele tema anterior, sobre ter as coisas dentro de casa e se disciplinar a fazer as coisas. Sim, Grazi, a administração de tempo é uma virtude hoje em dia, viu? Não é todo mundo que tem essa administração. É um aprendizado diário que a gente tem que ter em saber administrar o tempo para tudo. Até para o lazer, para o trabalho, para tudo. A gente tem que saber administrar o tempo. Porque se você escapola em alguma coisa em excesso, vai atrapalhar outras coisas no presente ou no futuro. Então, e tudo quando eu falo muito sobre gestão de tempo e produtividade, o que a gente tem que entender, já que ela perguntou sobre isso, é o que é sua prioridade do momento. Separa por Isso. bloco. O que eu vou fazer Uhum. hoje? Hoje é quinta-feira. O que eu vou fazer então amanhã? Porque hoje já é à noite, né? Sempre ou à noite você faz esse planejamento ou pela manhã antes de qualquer outra atividade. O que eu vou Uhum. fazer hoje? Beleza, eu tenho que estudar para tal disciplina, mas eu também tenho que fazer atividade física, eu também tenho que cuidar do filho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Coloca por horários e blocos que você. E tenta entender o seu melhor momento de desempenho, que você vai estar com o cérebro ali mais tranquilo para poder desenvolver, porque é muito conteúdo chegando, informação. Se você for fazer isso quando você estiver agitada ou perto da hora de comer, você vai estar com mais fome, diminui o nível de insulina, você não consegue raciocinar bem. Então, tudo isso são estratégias que você tem que conhecer. Será que travou? Oi? Oi? Esse Instagram tá uma benção. Olá? Oi? Travou. Entra aí, Glauber. Eu vou te chamar de novo, tá? Pessoal, tá ok aí? Tá conseguindo me ver? Travou só pra mim? Vou chamar ele novamente, tá? Pronto. Já chamei o Carlos novamente. Peço desculpa para vocês, porque a plataforma do Instagram realmente ela tá muito pesada Voltei. hoje. Voltei. Pronto! Eita, E- tá travando muito mesmo hoje. Nossa. Muito. É porque você tem muitos seguidores, eu também. E aí o pessoal tá fazendo a conexão bombástica aí hoje. Isso é bom. Então, igual eu estava falando, tem que entender também aquele momento que você. Tudo é no autoconhecimento. Qual que é o período que eu sou mais produtivo? Sim. Se é pela manhã, vou começar a estudar tudo pela manhã e deixar a tarde livre. Ou perto da hora do almoço, porque quando você está com muita fome, você também diminui o nível de insulina, que manda estímulo para o seu cérebro e você não consegue raciocinar direito. Então você tem Uhum. que se conhecer para poder fazer essa gestão do tempo aí também. Tá bom? Graziela que falou, né, sobre gestão do Foi, tempo. Grazi. Um beijo, Grazi. Outra coisa que está acontecendo bastante na atualidade é sobre. Nossa, tô travando muito. Oi, vocês conseguem me ver? E o pessoal tá saindo. Acho que a gente pode fazer, pode sair e voltar de novo, não sei. Oi? Aí, vou chamar ele.
Acho que ele tá entrando. Pessoal, tenha paciência, porque esse Instagram hoje tá uma bênção, tá? Não é só aqui, todo mundo tá reclamando, tá bom? Pronto. Todas as pessoas que estão fazendo live estão reclamando que tá caindo. Não é só no meu Instagram, tá bom? Pronto. Não é possível que seja a minha internet. Aí. Não, é conexão geral mesmo. Não é só não é? você, não. Nossa, É todo o pessoal que está fazendo live está falando. Ah, então tá bom. Seja muito bem-vindo quem acabou de entrar aí. Nós estamos aqui na metade do tempo já foram 30 minutos de live. Você já passou tudo isso? Já passou. Agora eu vou deixar com você para responder aquelas perguntas, tá bom? Tá, eu vou só entrar no adendo primeiro e já entro lá nas perguntas. Muitos pais estão questionando se os filhos vão perder dias de escola, o conteúdo devido à pandemia. Na verdade, não. Por quê? Dentro da legislação tem a LDB 9394 de 1996. Nela emprega que temos que ter, no mínimo, 800 horas de carga horária, tá? No ensino fundamental, médio, ou mínimo 200 horas, mínimo 800 horas de aula e também, no mínimo, 200 dias efetivos. Tá? Agora a gente está com, no mínimo, 200 dias efetivos. O que teve de mudança? Saiu uma portaria ontem à tarde, foi hoje de manhã, salvo engano, que também falando sobre essa LDB. A carga horária de 800 horas vai manter a carga horária mínima. Mas essa carga horária mínima não precisa mais ser com no mínimo 200 dias. Então, eu posso reduzir a minha quantidade de dias. Posso fazer aí 5 aulas por dia. Eles trabalham com essa carga horária mínima em mínimos dias. Se eu for contabilizar, 4 horas aulas por dia. Então, eles podem aumentar, e a grande maioria das escolas fazem 5 horas aulas por dia, né? 5 aulas por dia, né? Por turno. Então, se eu fazer 5 aulas por turno, vai me dar 160 dias aí. Então, isso é para não impactar. Então, ou seja, a minha carga horária, o aluno, ele vai ter a mesma carga horária. O que vai reduzir vai ser os dias efetivos, mas a carga horária vai ser o mesmo. Então, se o pai, a mãe, aí, alguém está preocupado com a perda devido aos dias de aula, pode ficar tranquilo que não vai ter essa perda, tá? Porque a carga horária mínima ela vai ser mantida a priori, ela vai ser mantida. E pais, ajudem seus filhos, porque está sendo um momento difícil de reaprendizagem, tanto para os professores, para os diretores, para os pedagogos, para os alunos, principalmente, e para vocês familiares que estão todos em casa. Então, esse é o momento aí de sentar com seu filho, fazer a tarefinha de casa, relembra lá as coisas da escola. Eu acho que não vai ter, é uma união muito grande. E a educação está dando essa oportunidade de unir de novo dentro de casa. Então, vamos utilizar isso como um ponto positivo. Vamos usar isso como um ponto positivo. Ótimo, muito bom, viu, Carlos? Essa dica que você deu, porque às vezes os pais ficam, né, preocupados e às vezes não passa essa tranquilidade pro filho, né? Sim. Às vezes é uma criança super estudiosa que ela já sabe, ela tem um nível de intelectual de falar assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? E o pai também desesperado, a mãe, e aí não tem esse diálogo com o filho e acaba tendo conflito dentro de casa, né? Então é importante saber disso. Outra dúvida também da maioria das pessoas que tem, portanto, faculdades pagas, né, particulares e escolas particulares, se vai manter a questão dos valores, né, dos honorários normal. Então, hoje, a gente teve um especialista, até o secretário de Educação do Estado de Goiás, falando que isso tudo é particular de cada escola. Você pai, negocia com eles lá. Eu acredito que eles vão fazer uma videochamada com os pais, cada escola específico, né? Para falar sobre essa mensalidade. E aí é você entender também que às vezes não, né? Por exemplo, na modalidade EAD, igual ao Unopar, seu conteúdo está todo ali, né? Você está estudando. Não tem como você não cobrar da universidade que não está tendo conteúdo e não precisa pagar a disciplina, né? Sim. Então, eu acredito que vai do bom senso também, né? E vai passar, pessoal. Esse período vai passar. É só um tempo aí.
toda crise ela tem um começo, meio e um fim. Então nós já estamos caminhando para o meio dela e daqui a pouco a gente vai conseguir finalizar o nosso ano aí com sucesso, né? Sim. Então vamos Se Deus entrar... permitir, assim seja. Vai sim. Vamos entrar então para as perguntas, Carol. Eu tive muitas Sim? perguntas. Quero agradecer a Ótimo, todos pode aí falar. que mandou. Foram mais de 100 perguntas. Muitas tinham o mesmo contexto, então eu fui diminuindo e Fecham tirei umas 8 questões aqui. Uma das perguntas que foi o André Rodrigues que mandou, o ano letivo foi prejudicado, isso é um fato. Além de videoaulas, teria outros métodos para ajudar? Eu, sem querer, acabei de responder. O ano letivo não foi prejudicado, porque a carga horária mínima vai ser obedecida conforme a legislação, né, LDB. A LDB nada mais é que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, a carga horária mínima de 800 horas vai manter. O que vai diminuir são os dias efetivos. Então, o ano letivo não vai ser prejudicado por isso. Além das videoaulas, André, o que a gente tem de disseminação de métodos são as atividades. Nesse momento de crise, muitas escolas estão pensando nos alunos em modo geral. Eu tenho aquele aluno que tem acesso à internet, que eu mando um vídeo aula para ele, eu mando a atividade para ele realiza, assiste a aula, tira uma fotinha e manda lá no grupinho do WhatsApp, que tem a turminha dele. Então tá acontecendo isso. Mas eu tenho que pensar num contexto maior. E aquele aluno que não tem acesso à internet, que não tem essa condição? Muitas escolas... Ainda é real, né? Não, é real impossível, é a realidade. Eu acho que é mais real do que eu mandar meu videozinho pelo WhatsApp. As pessoas não têm noção da quantidade de pessoas carentes que não têm acesso a essas ferramentas hoje em dia, né? E as escolas, elas estão deixando todas as atividades impressas na escola. Então, o aluno pode ir lá buscar as atividades impressas na escola. Muitas escolas estão utilizando os mercadinhos que estão abertos no bairro, que é próximo, e deixando as atividades também impressas no bairro, nesses mercadinhos, para as pessoas irem buscar as atividades. E aí entra a humanização, né? Que é o que a gente precisa nesse momento. Se eu sei que o aluno não tem essa condição, tem professores aí fazendo uma coisa incrível, que é ligando. Liga e explica o conteúdo por telefone. Eu acho que a gente mostra como a educação é movida por amor. É nesses momentos que a gente vê o que move a educação hoje, é o amor. Então, chega a se emocionar nesse sentido, porque não é fácil. A educação no Brasil hoje em dia não está fácil. E você vê numa situação dessa, e a preocupação do professor, que aquele aluno que não tem condição, e ligar para ele para poder explicar a matéria, é genial. Eu acho que não tem outra explicação melhor que não seja o amor. O propósito, né? Aquele professor que realmente ele vive pelo propósito dele de ensinar, ele faz tudo, gente. Eu falo que é super-heróis, viu? Tem alguns assim que, claro, né? Como todas as profissões, nós temos diversos tipos de profissionais, mas tem uns que são mais do que anjos. Eles faz de tudo ali, né? Hoje mesmo eu vi uma escola no interior que está abrindo só para fornecer alimentação para as crianças carentes. A merenda, como se estivesse funcionando mesmo. Porque tinha criança que só ia para lá, além de estudar, ia mais para poder comer. Olha para você ver que solidariedade, né? Abrir as cozinheiras mesmo se mobilizou para estar ali preparando a alimentação para cuidar dessas crianças. Então, assim, já que nós estamos falando muito sobre estratégia também, é o momento da gente parar e analisar a nossa vida como um todo, né? Sim. A que ponto um vírusinho colocou nós em contato com nós mesmos, dentro da nossa casa, para poder repensar diversos tipos de ações, impactando todas as áreas da nossa vida, desde o estudo, desde a finança, tudo, saúde, tudo, gente, não tem como. Você está vivendo o maior impacto da sua vida, da sua história nesses últimos 15 dias. Isso é verdade. Que eu te garanto que se você fizer uma autoanálise, você não vai sair daqui como o mesmo. Não vai, só se você quiser. Ou você vai sair pior, porque você vai ficar só vendo as tragédias e algumas coisas ruins, ou você vai sair um ser mais evoluído, melhor cada vez mais, né Carlos? Então, e você sabe o que é mais interessante? Sim. É o que você falou. A gente, no cotidiano, a gente fica buscando lugares para a gente se encontrar, né?
ir para algum lugar para meditar, para se reencontrar, e a gente esquece que a gente consegue fazer isso dentro da nossa própria casa. E esse Olha pra você ver, vírus né? vem mostrar o quanto dentro da nossa casa, que é o nosso ambiente, a gente se reencontra. Reencontra com nós Pois mesmos é. e com quem está próximo da gente. Quantas famílias aí eu acho que não voltaram a... Oi, peraí, eu acho que tem muito tempo que, se bombear, tem uma família que não senta junto para almoçar ou para jantar. Muito, gente, E muito. agora está acontecendo isso. Esse choque mesmo de falar assim, pais que estão tendo que sentar com o filho na mesa, explicar a disciplina, coisa que às vezes nunca fez, deixou para babá ou deixou para a escola mesmo. Não culpa esses pais, é devido à demanda, né? Devido as mães ter que sair para o mercado de trabalho, enfim, mudou muita coisa no nosso cenário. E você nunca na história teve tanto tempo igual você está tendo hoje. E eu te pergunto, o que você tem feito com o seu tempo? Né? Você é responsável pelo seu tempo, pela sua vida, por tudo. Sim. Então é uma autorreflexão aí que nós precisamos encarar como um todo e vestir a camisa e não só se vitimizar, né? Teve alguém que perguntou sobre as avaliações. Não sei quem foi, eu passo rápido aqui pelo meu olhar. Sim, sim, pode falar. Perguntou sobre as avaliações. Não, pode falar. Como o vírus chegou bem no finalzinho aí do segundo bimestre, né? Que é tem um termo técnico que hoje a gente não chama mais de bimestre. Esqueci, deu um branco aqui, ó. Eu vou lembrar até o final, fala esse termo técnico. Mas como a gente pegou o finalzinho do bimestre, né? O corte temporal. Bom, pegamos o finalzinho desse corte temporal, porque hoje não é mais bimestre. Então, faltou as avaliações naquele calendário pedagógico. Dentro do calendário pedagógico tem as avaliações agendadas. Mas o aluno vem sendo avaliado desde o começo desse período até o final. O final é só aquelas provas que o Estado ou a Secretaria de Educação coloca como um calendário, né? E isso aí, corte temporal. Então, nesse primeiro corte temporal, pegamos o finalzinho e não teve essas avaliações. Ainda não se sabe qual vai ser o método dessas avaliações, como vai ser realizada. Porém, o aluno ele veio sendo avaliado desde o começo. Só faltou essas avaliações de calendário. Mas a avaliação do aluno em si, de desempenho em sala de aula e atividade, foi realizada. E como está sendo à distância, também está sendo realizada. Muitas escolas que mandam conteúdo, mandam videoaula, o aluno realiza a atividade daquele professor dentro do horário, tira a foto do caderno e manda no grupo. O professor confere lá pela fotinha e marca na agendinha dele, que foi feito. O aluno que não realiza, o professor passa para a coordenação pedagógica, muitas escolas estão fazendo isso, a coordenadora pedagógica liga para o pai e a mãe, ou o responsável. Olha, seu filho não fez atividade X, Y e Z, está acontecendo alguma coisa, está tendo alguma dificuldade, está recebendo atividade. Então, o grupo pedagógico está tendo essa intervenção também, para ajudar. Então, está sendo um método avaliativo. Porque se eu entendo que o aluno ele não está fazendo porque não tem condição, não tem acesso e tudo mais, então eu vou disponibilizar para ele ir na escola buscar. Atividades. Deu uma parada, voltou? Quando ele for buscar Sim, voltou. Quando ele for buscar as outras atividades, eles avaliam aquela atividade que ele fez anteriormente. Então, o aluno não vai parar de ser avaliado. Somente essa avaliação de calendário e, por enquanto, não sabe como vai ser realizada. Por enquanto, não saiu nada falando de como vai ser realizada essa avaliação. Tá? Ótimo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Nós temos 15 minutos restantes. Vamos aproveitar aí para esclarecer todas as dúvidas. Tem mais perguntas aqui, Carol. Aqui. Uma pergunta do Marcos Benício. Marcos, grande abraço aí para você. O Marcos perguntou, com o formato EAD, como é feita a aplicação de nota nas atividades, prazo versus conteúdo? Acabei de explicar, né, sobre isso. Acabei de explicar a sua pergunta, Marcos. A avaliação, o método avaliativo está sendo esse, e as escolas criaram uma nova grade de horários, né, para o aluno. Igual, vamos supor, se o aluno tem 5 aulas de matemática na semana, não tem por que eu colocar o professor de matemática
5 dias na semana ali, para ficar 40 minutinhos. E sim, eu pego a segunda-feira, por exemplo, das 7h30 às 11h30, que equivale a 5 aulas daquele professor, e deixo aquele professor ali acompanhando o aluno no dia inteiro. É muito mais eficaz nesse atual cenário, e eu consigo disseminar melhor o meu conteúdo. E o aluno também consegue também aderir esse conteúdo de uma melhor forma. E como eu coloco um dia para esse professor, automaticamente eu vou ter um prazo de 1 semana. Então eu vou ter um espaço para esse aluno, para os pais também ajudarem a realizar essa atividade, e na outra semana eu confiro. Então, muitas escolas estão se adaptando assim, tá? Ótimo. Mais alguém tem alguma dúvida? Gente, quem tem dúvida pode escrevendo. Eu tenho algumas aqui que o pessoal já mandou. A gente vai respondendo enquanto vocês não mandam aí. Fique à vontade. Teve uma aluna que colocou um comentário na minha rede social, e eu falei, eu vou ter que levar isso para lá. Que foi: meu professor é incrível em sala de aula, mas não estou aprendendo nada das aulas dele em EAD. Aí entra aquela questão que eu falei sobre a paciência. O EAD não é nada novo, mas está sendo uma dinâmica nova para todos os professores, aí, principalmente da rede fundamental e média, né? Muitos professores não têm contato com a tecnologia, não têm contato com a ferramenta. E outra coisa, tem professor que tem a dificuldade de lidar com algo chamado câmera. Então, não é todo mundo que tem essa facilidade. Não é para todo mundo. Não é. Então, aluno, por favor, tenha um pouquinho de paciência com esse professor que talvez não está sabendo encontrar uma metodologia mais eficaz, porque a metodologia que ele está usando está sendo boa, sim, porque se ele aplicava em sala de aula, ele talvez está tentando se adaptar a esse ensino à distância. Então, não vamos desmerecer esses professores, tá? E sim, vamos ajudar. Se você vê alguma ferramenta que pode ajudar esse professor, indica para ele. Ô, professor, tem um aplicativo aqui de edição de vídeo que vai ajudar muito o senhor. É fácil mexer nele. Ajuda. Os professores estão abertos a isso, gente. E nesse momento é todo mundo se ajudando. Não fique esperando. Você tem a proatividade, vai lá e faça também acontecer. Ótimo. Olha, tem uma pergunta aí da Ateliê Mundo das Meninas, perguntando aí falando que a filha dela não recebeu nenhuma em casa, ela ainda não está na escola, videoaula. Isso não pode prejudicar? Não entendi. Deixa eu ver a pergunta. Já tem vários dias que minha filha está em casa. Está em casa e ela ainda não está na escola, videoaula. Eu acredito que ela quis dizer assim, que ela não tem suporte, né, de videoaulas, né? Então, se isso pode prejudicar ou não? Eu tenho que entender como que está sendo a metodologia dessa escola. Porque muitas escolas talvez não estão mandando videoaula, mas os professores estão elaborando conteúdos didáticos e convertem em PDF para ficar mais fácil a leitura e mandam. Igual a gente que é professor de sala de aula, a gente passa tudo no quadro. Um textinho no quadro, explicando e tudo mais, né? E além disso daí, ou talvez tem professor que não está utilizando a metodologia de gravar vídeo, mas está mandando assim, e dentro dos grupos estão disseminando, conversando e debatendo. Pode acontecer essa metodologia. Também é tão eficaz quanto, tá? Então tem que entender na escola da sua filha o que está acontecendo. Qual que é a metodologia que eles vão trabalhar, como que vai ser. Então dá uma ligadinha para a coordenação pedagógica da escola e tenta entender isso daí. Mas o correto é ninguém ficar prejudicado. Sim, e também assim, as crianças, elas têm os materiais, os livros, né? Que dá para dar um suporte aí também, né? Não precisa ficar só esperando também. Na verdade, eu creio que assim, os pais também aproveitam e deixam tudo nas costas dos professores e da escola. Mas os filhos recebem, no início do ano, compra aqueles livros caros, tudo lá, aquele monte de coisa. Por que não pegar e sentar? Não, vamos ver esse conteúdo aqui? Vamos tentar fazer junto? Aí já vem aquelas dúvidas pontuais, escreve e manda para a coordenação, manda para a professora em si, né? Exatamente. Então, assim, tem que tentar ajudar ao máximo e não só jogar a responsabilidade também na escola, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco. Exatamente. E vocês, professores, uma dica.
para quem for gravar vídeo, antes de você gravar o vídeo da sua videoaula, faz um planejamento da sua aula. Isso a gente já sabe que todo professor faz. Só que faça um planejamento diferenciado. O que é esse planejamento diferenciado? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, Carol. Achei que minha bateria estava acabando do nada aqui, mas não está não. O que é esse planejamento diferenciado? Você realiza o planejamento da sua aula e, baseado no planejamento e da sua didática que você vai ministrar aquilo, veja as futuras perguntas que podem ser realizadas daquele conteúdo. Já faça questionamentos sobre esse conteúdo antes de gravar. Fez isso, você apresenta a sua aula, grava a sua aula normalmente, conforme o seu planejamento, e depois vem respondendo essas ressalvas, essas perguntas. Por quê? Não responde lá dentro na hora, não. Porque o aluno, na hora, ele vai surgir essa perguntinha na cabeça e vai ficar ouvindo. Aí depois, se você for responder ela lá na frente, o aluno vai falar, nossa, era aquilo que eu estava pensando. Se você encaixa a resposta dessa pergunta já dentro da sua metodologia de ensino, lá no começo, não deixa elas para o final, o aluno ele não vai pensar. O aluno ele não vai se auto-questionar no sentido, será que era aquilo mesmo? Então faça o seu planejamento assim. É uma sugestão, claro. Desenvolva seu planejamento, em cima dele, desenvolva questões que podem ocorrer baseada naquele conteúdo, explique o seu conteúdo e faça as suas ressalvas explicando as possíveis questões daquele conteúdo. Eu acho que assim vai disseminar muito mais o conhecimento, os alunos vai gerar muito menos dúvida. E após a aplicação da aula, deixa 1, 2 dias para os alunos, ou um período para os alunos comentarem o que não entendeu e tudo mais. Na aula seguinte, grava um vídeo explicando o que os alunos não entenderam. Volta um conteúdo um pouquinho, explica as questões dos alunos e depois entre no conteúdo novo. É interessante ter essa visão cíclica sempre. Nunca comece uma aula sem voltar nas questões das aulas anteriores. Porque assim eu puxo o meu aluno de volta para o presente, para aquela próxima aula, e, querendo ou não, eu mato todas as dúvidas dele, né, todos os questionamentos que ele tem da aula anterior. E eu preparo ele para a minha próxima aula. Então, vamos sempre tentar trabalhar assim, só uma dica. Maravilha! Sensacional, Carlos. Pessoal, tá tudo ok aí? Tá conseguindo pegar as nossas informações aí? Essa preocupação que nós tivemos, né, Carlos, de trazer essa live de hoje, eu creio que casou certinho. Tanto para o meu lado, que eu estou vendo que tem alguns alunos meus que entraram aí também. E é o que a gente fala, tem que pensar que vai passar, né? E manter a calma e fazer tudo na medida do possível, cada um fazendo as suas responsabilidades, né? Não vai ficar difícil para ninguém. Tem mais alguma pergunta aí, Carlos? Nós temos 7 minutos. Opa! Nossa, o tempo aqui boa, hein? Pois é. Muito bom o assunto, né? Tem questões assim que a gente já respondeu no começo da live. O Wilkin Pereira perguntou aqui se o formato EAD tem o mesmo aprendizado que o presencial. A gente já comentou isso lá no comecinho, mas não custa reforçar. Tem o mesmo aprendizado, sim, porque por trás do EAD temos aqueles profissionais que são os professores, os tutores, o grupo pedagógico atrás disso, que dão todo o suporte. Então, o aprendizado é o mesmo, que depende da dedicação e da disciplina do aluno. Tá? Ótimo. E o pessoal está comentando aí que amou a live. Que bom. Que bom. Parabéns. Parabéns, Carlos, pela Obrigado, entrega. Ateliê Mundo das Meninas, muito obrigada pela sua interação. Né, eu creio que o desafio aí, ela deve ter uma criança, né? Desafio aí para quem é mãe dos pequeninos aí, tem que acompanhar sim. Por mais que você ache que, não, agora tá tranquilo. Não, tem que ter disciplina, coloca eles para estudar sim, como se estivessem indo para a escola. Não é férias, pessoal. Não é férias. Quarentena não é férias. Você tem que mostrar para o seu cérebro que você está dominando ali, que você está indo estudar. Se ele ficar de pijama desde quando acorda até na hora de dormir, ele vai entender que ele não precisa estudar. Então, acordou cedo? Vamos acordar, tomar o café da manhã, vai ver o que você precisa estudar hoje, momento da recreação, momento do lazer, enfim. Tem que ter disciplina, senão não vai funcionar bem, né? Isso é verdade.
4 minutinhos, pessoal. Alguma pergunta a mais? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui as questões. Não tá? Peraí. Acho que tá. Fabrício Obrigado, falou que foi Fabrício. muito proveitoso, né? Obrigado. Os meninos deram ok aí. O Fabrício também falou que a sobrinha dele está estudando os livros da escola. É isso, usar os recursos, né? Exatamente. Tem que usar os recursos, gente, senão não tem jeito, né? Então, fazer esse cronograma aí, seguir, e logo vai passar. Vai sim. O Kleber falando aí, parabéns, né? Que bom Obrigado, que gostou. Kleber. Né? E eu já vou fazer o convite, porque daqui a pouquinho o pessoal vai sair. Tá Nós bom. temos a semana inteira, nós finalizamos em recorde de 2 semanas de live, deram mais de 10 lives. E amanhã eu quero falar para vocês, você que tem alguma dúvida, queira saber um assunto extraordinário. Carol, de todas as lives que eu acompanhei sua, faltou um assunto específico, eu vou te dar a oportunidade para você mandar no meu privado, que amanhã nós vamos fazer um conteúdo surpresa. Mas eu preciso da interação de vocês. Tanto seguidores do Carlos quanto os meus. Manda lá no inbox, eu vou fazer uma enquete nos stories, falando de qual assunto que vocês querem. Se é gestão de tempo, se é produtividade, se é negócios, se é neurociência, se é performance. Então, nós vamos falar. Os convidados eu já tenho alguns. Todavia, também, eu estou aberta para que possa falar para vocês. Então, preciso da interação, tá bom? Para que nós possamos bater o recorde aí de lives de conteúdos de extrema qualidade. Porque não adianta também eu abrir a live aqui e ficar só falando coisa com coisa, né? Tem que ter conteúdo, tem que ter estratégia, tem que ter entrega, tem que saber o que está falando e que vai fazer sentido para vocês também. Não é aquilo que eu quero para mim, né? Exatamente. Obrigado, pessoal, aí pelo carinho, pelos parabéns. Obrigado. Espero ter passado todo o conteúdo, toda a ideia dessa live aqui para vocês, tá bom? Fico muito obrigado, Carol, pelo convite. Estou muito feliz por ter participado. Já vou desafiar você. Eu gosto de desafiar ao vivo. Então faz. Pega essa aí. Eu já te desafio para a próxima live nós falarmos sobre neurociência, como usar o nosso cérebro a favor para vários estudos e gravar conteúdos. E aí? Topo. Topa? Então, pessoal, em breve nós só vamos nos organizar aqui o nosso cronograma. Nós não sabemos como vai ficar a semana que vem ainda. Todavia, já guarde aí, ó, neurociência, como utilizar o nosso cérebro a favor dos nossos desenvolvimentos intelectuais para poder guardar conteúdos, informações, enfim. O Carlos vai trazer para nós e eu também vou contribuir. Faltou 1 minuto, Carol, vai acabar. 1 minuto, vai acabar. Está quase encerrado. Então, pessoal, quero agradecer de coração. Gratidão, Carlos, por ter aceito o convite, esse desafio aí. Estamos juntos no mesmo barco. E quem gostou, faz um print aí, ó. Faz um print, marca eu e o Carlos lá no Instagram de vocês, porque vai fazer muito sentido para mim, para ele ter esse feedback de vocês aí, tá bom? Bastante. Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Beijo. Boa noite, Carlos. Vou encerrar então, pessoal. Muito obrigada.